Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre o programa Casa Verde e Amarela. É isso aí. Esse programa habitacional tão famoso, que trocou de nome aí há algum tempo, né? Antes ele se chamava Minha Casa Minha Vida, ele vem ganhando cada vez mais espaço no nosso dia a dia. Então, ele é um meio para você que tem uma renda de até R$ 8.000 por mês de conseguir uma casa própria. Para descobrir se ele é a melhor opção, então, né? Quer dizer, quem pensa em financiar um imóvel, realizar o sonho da casa própria, a gente traz para a conversa aqui hoje com vocês a Deise Castro, da MRV. Deise, muito prazer em tê-la aqui conosco. Obrigado por compartilhar seu tempo. Seja bem-vindo e peço que comece se apresentando para o nosso público aí, por gentileza. Prazer estar aqui. Seu podcast eu andei escutando, muito interessante, fiquei fã, já sigo lá, muito legal. Então, eu estou na MRV já aí quase 14 para 15 anos, sou do mercado financeiro, vim de banco antes daqui, enfim, e falar de crédito você vai ter que me segurar aí, porque senão eu vou falando. Então, a gente tem a probabilidade, aí, a possibilidade de contratar o financiamento em vários bancos, tá? Eu queria dar só um overview para as pessoas entenderem alguns pontos, e aí depois a gente começa com as dúvidas. O financiamento com o banco, a gente, né, tem a situação, quando eu sou o vendedor, eu, Deise, vendendo para você. Então, é cliente com cliente ali. Num cenário desse, o cliente pode, sim, financiar também. E aí, a gente normalmente tem que entregar documentos do comprador, do imóvel e do vendedor. Tá? Quando é eu com você, você vai ter que me entregar a matrícula do seu imóvel para saber se eu posso, se realmente é seu, se não tem impedimento nenhum, se não tem financiamento, enfim. Então, essa modalidade, ela existe, e eu vou lá no meu banco, que eu tenho hábito, e falo com o banco, olha, eu quero financiar esse imóvel aqui, o banco vai me pedir uma série de documentos, e eu vou entregar esses documentos, então, do vendedor, do comprador e do imóvel. E o resto passa a ser um pouquinho igual, daí para adiante, a contratação de financiamento passa a ser igual. Depois, eu tenho o cenário quando é um imóvel em construção. O imóvel em construção normalmente é feito com a construtora no meio, né? E aí a parte boa disso é que a construtora tem que resolver vários documentos para você, cliente, e você nem se preocupa com isso. Você basicamente se preocupa só com o seu documento. Da construtora e do imóvel, a própria construtora já é responsável por dar, tá? Menos papel aí para você se preocupar. Bem, então vamos focar nesse, que é o da construtora, que é um imóvel, na maioria das vezes, em construção. E aí a gente divide, né, em pronto, que você pode comprar também com a construtora pronto, ou em construção. Não tem diferença na parte de análise de crédito, não tem diferença aí na parte da documentação que o cliente vai fazer. Agora eu vou entrar num detalhe sobre os tipos de financiamento, que eu acho que é legal. A gente tem algumas regras dentro dos bancos, a gente ouviu muito falar aí, era o Minha Casa Minha Vida, se transformou no Casa Verde Amarela, que ele dá subsídios, dependendo da renda do cliente. Então, a gente tem as rendas ali até 4.400, fez uma mudança agora recente, né? O governo fez uma mudança recente, muito favorável. Então, a gente tem ali até rendas até 4.400, que o cliente tem condição de receber um subsídio do governo. O que é esse subsídio? É um dinheiro que o governo dá para entrar na composição da compra. Então, normalmente, eu entrego para a construtora um pedaço que não é financiado, que eu pago eu, cliente, com a construtora. Eu tenho um outro pedacinho, que é a parte do financiamento, que eu, cliente, vou acertar com o banco, e aí o banco completa com esse subsídio. Então, o somatório disso tudo dá o valor do imóvel. Então, assim, é super importante você conseguir esse dinheiro. É claro que tem regras, você não vai, né, inventar coisas para conseguir esse dinheiro. Mas a gente explica tudo direitinho para o cliente, todas as construtoras, todos os corretores, e aí a gente também tem uma figura chamada correspondente bancário, né, que ele é um cara ali que faz o elo entre o cliente e o banco, também sabe de todas as regras, e ele então vai explicar isso aí direitinho para o cliente. Mas seguindo,
além dessa composição que eu falei, de parte que eu faço com a construtora, que a gente chama de carteira com a construtora, a parte do financiamento, a parte do subsídio, eu ainda tenho a possibilidade de usar o meu FGTS. E aí a gente faz uma divisãozinha aí de novo. Minha renda é formal ou informal? O que é uma renda formal? Eu trabalho aqui na construtora, eu tenho um contra-cheque, todo mês eu recebo ali, e um pedacinho daquele meu salário é depositado numa conta que é minha, só que eu não posso sacar, que é o nosso FGTS. Recentemente também o governo fez uma mudançazinha e deixou a gente sacar esse dinheiro. Mas a gente até então usava ele basicamente para a compra do imóvel, né? Hoje a gente pode sacar, mas quando a gente não saca, é muito legal a gente já usar esse dinheiro nessa compra inicial, nesse bolinho que eu estou falando de cada caixinha para compor o valor do imóvel. Vou dar um exemplo aqui prático. Imagina um imóvel, vou fazer conta fácil, de 100 mil reais. Um imóvel de 100 mil reais, o banco pode financiar para mim até 80%. Portanto, o máximo que ele vai me dar na caixinha de financiamento é 80 mil. Aí vamos supor que eu tenha 10 mil de FGTS. Então, eu tenho 100 mais 10 mil. E aí, vamos supor que a minha renda, eu vou conseguir um subsídio de mais 17 mil. Então, vai dar 100 mais 10 mais 17, vai dar 127 mil. Vamos supor que eu esteja comprando um imóvel de 130. Então, 130 mais 127, vão faltar 3 mil reais. Esse 3 mil reais é o dinheiro que eu falo que é a caixinha ali da carteira com a construtora. Eu vou parcelar com a construtora. Então, aqui eu já estou te dando uma dica. Usa seu FGTS. Se você tem FGTS, usa seu FGTS. Se você tem uma renda até 4 mil, você está elegível para subsídio dentro do programa Casa Verde e Amarela. Que também, para essa renda, tem uma taxa de financiamento reduzida, que é bacana. E então, o que sobra para aquele imóvel que eu estou querendo, o que sobra, a diferença que sobra, eu vou dividir com a construtora, tá? E aí, cada construtora tem a sua política, tá? A gente aqui divide bastante vezes, fica super flexível para o cliente, porque a gente entende que ele vai estar pagando a MRV, vai estar pagando o banco e vai estar os compromissos dele, tem que pagar água, luz, telefone, isso tudo, tá? Então, a gente tenta fazer aquilo ali ficar fácil, caber fácil no bolso do cliente. Então, eu comentei até agora sobre imóvel em construção, imóvel na planta, comentei sobre o verde e amarela, e quando ele não é o Casa Verde e Amarela, ele é o quê? Ele é SBPE. O SBPE é para todos os financiamentos que vem o dinheiro da poupança. Então, ele já tem uma taxa de juros um pouquinho maior, tá? E aí, eu dependo, para saber se eu vou entrar numa ou na outra condição, eu dependo do valor do imóvel que eu estou comprando e do valor da minha renda. Toda renda acima de 8 mil será SBPE, tá? E se eu tenho, quando a gente fala do Casa Verde e Amarelo, o governo estabelece limites, um teto do valor do imóvel dentro de cada cidade. Então, para o estado de São Paulo é uma, e cidade capital por habitação, por volume, né, de habitantes. Então, dependendo quanto maior o volume, maior é esse teto da cidade. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Esse imóvel que nós estávamos era 130 mil. Se o teto da cidade fosse, por exemplo, 129, eu estou vendendo acima desse teto, portanto, eu seria SBPE. Então, quando eu disse que eu defino se eu sou verde e amarela ou se eu sou SBPE por renda e por valor do imóvel, se eu estiver acima desse teto, eu serei SBPE, mesmo que minha renda seja de 4 mil reais, por exemplo, tá? Abaixo dos 8 mil. Então, primeiro, você está dando ótimas notícias aí ao pessoal que tem menor renda, que obviamente está em busca de imóveis de menor valor, desde que esses imóveis não tenham valores que furem o teto, né? A palavra da moda é o teto, né? O limite superior de valor do programa Casa Verde e Amarela, o antigo Minha Casa Minha Vida, que tem taxa de juros mais baixa para o financiamento e que o banco financia 80% e que o subsídio, que é a ajuda que o governo dá, né,
é capaz de quase que esgotar os outros 20% que você teria que dar de entrada, né? Que a gente sabe que a entrada é um problema para o brasileiro. Não ter o valor para dar de entrada realmente é, acaba sendo um problema. Então, esse restinho que fica, aqueles 3 mil, no caso do exemplo que você deu, ainda assim é possível né, não só puxar da poupança individual, mas também compor com alguma solução ali, um bem bolado com a própria construtora. Foi isso que eu entendi. Isso aí. E a gente tem, Fred, ainda a possibilidade de você comprar com mais outra pessoa, que você ainda tem um extra, né, que a gente chama de fator social. Se você tem filhos menores, ou filhos até 21 anos em faculdade, então tem várias regrinhas que eu não vou poder falar aqui, senão eu não vou ficar falando um monte de regra, que infelizmente, gente, para o uso do FGTS, para o uso do subsídio, é uma coisa muito criteriosa, porque na verdade nós estamos usando dinheiro o seu, no caso do FGTS, que tem várias regras, e do subsídio, que é do governo. Então, isso é muito rigoroso, tá? Então, mas assim, a parte boa é que tem que ir, tem que fazer uma simulação, porque hoje só não compra quem não quer. Tá? Perfeito. Não, perfeito. Inclusive, eu queria aproveitar esse gancho, porque, por exemplo, muitas vezes esse valor de 130 mil pode parecer um valor baixo para o valor dos imóveis atualmente, especialmente para quem mora em capitais, né? Nas principais capitais, mas mesmo que não conte com um subsídio, né, você pode ter acesso às outras faixas. Não sei se o Casa Verde e Amarela continua da mesma forma que Minha Vida. Praticamente. Isso, pois é. Sem o subsídio, mas ainda com acesso a taxas de financiamento bastante privilegiadas, né, digamos Sim. assim. Deixa eu te dar aqui um grau, você tem um grau de entendimento aí das diferenças da taxa, né? A gente chega a ter taxa, aí tem uma coisa interessante que o governo também fez agora no Verde e Amarela, ele diferenciou a taxa da região norte e nordeste, ela é menor do que na região sul, centro-oeste e sudeste, né? Então, a gente tem taxa no norte e nordeste, começando ali, a menor taxa, 4,85. Tá? À medida que a renda vai aumentando, então, por quê? Porque o governo quer fazer um plano muito para quem tem baixa renda. À medida que a renda vai melhorando um pouquinho, então, nessa última faixa ali, que é até 8 mil, a taxa de juros ela já vai para 7,95, mais ou menos 7,40, por ali. Tá? E no caso que a renda ultrapassa, lembra que eu falei da renda e valor, eu estou lá no verde e amarela, se não eu estou no SBPE, aí a taxa do SBPE, a gente já tem taxa de 10,4, já tem taxa, às vezes, até chegando a 12. Então, você vê que a diferença é bem grande. E isso, gente, a taxa faz o quê? Faz com que a parcela que eu pague mensalmente seja menor se minha taxa de juros for menor. Então, a dica número 2 sempre procure a menor taxa. E aí, a gente também tem outras duas coisas, Frederico, que eu vou falar aqui, aí você vê se é interessante, mas quando o cliente vai escolher o financiamento, ele pode escolher o plano de amortização lá no banco. Então, a gente tem tabela price, que significa que eu fico com a parcela, ela começa pequena, mas ela vai aumentando ao longo do tempo, e a parcela saque, que quer dizer que a minha amortização é constante, então ela começa grande a parcela e vai diminuindo, tá? Qual que é o benefício de cada uma delas? Depende do momento que eu tô. Se eu tô com dinheiro tranquilo, eu tenho condição, faz a saque, porque fatalmente você vai pagar ao longo do tempo menos juros, porque você começa a amortizar mais rapidamente, né? Se seu saldo devedor diminui, menos juros você vai pagar. Mas, nossa, Deise, eu não consigo, eu estou pagando aluguel, estou pagando isso, estou pagando aquilo, e depois eu vou sair do meu aluguel, já vou morar na minha casa que eu estou comprando, então vai na Price, porque aí, agora ela está pequenininha, mas quando você estiver morando, você talvez já não está pagando mais o aluguel que você pagava. Talvez você vai conseguir guardar um pouco mais de dinheiro, porque você está pensando a longo prazo. Então, assim, não existe o certo e o errado, existe o mais adequado para cada cliente, tá? O importante saber é que os clientes ali até a renda de 4.400, ele consegue um subsídio do governo, tem subsídio chegando a 40 mil, e aí, óbvio, vai reduzindo também à medida que a gente aumenta a renda, né, proporcional, e quando eu estou ali de 4.400 até 8 mil, eu ainda não tenho subsídio mais, mas eu tenho uma boa taxa,
tá certo? E acima disso, ou o valor do imóvel já cai no SBPE, que aí é igual para todo mundo também, né? Você ressaltou pontos importantes de tabela price versus sistema de amortização constante, né? Quer dizer, aquelas parcelas quase fixas ali, né? Para quem está pagando aluguel, gostei da caracterização que você criou, versus para quem está com mais folga e pode amortizar logo mais no começo, vai acabar pagando menos juros, gostei. Ao longo do tempo, comum. né? Como é que é com o longo do tempo? Ao longo do tempo, você acaba pagando menos, né? Isso, exatamente, exatamente. Eu tenho uma série de coisas. A gente, por exemplo, uma das coisas que a gente recebe aqui de perguntas sobre a análise do crédito, né? Quer dizer, como é que eu vou entrar no caso do financiamento da construção? Acabou que a gente entrou numa conversa muito focada em Casa Verde e Amarela, mas no caso do financiamento da construção, que também, até uma dúvida agora minha, pessoal, vou inserir uma minha no meio da bagunça aqui. Tem Casa Verde e Amarela na construção também, ou só unidade pronta? Não, tem. Na verdade, assim, imóvel pronto em construção, você pode financiar qualquer um deles. Vai encaixar na renda, de acordo com o seu valor de renda, que eu falei até 8 mil, ou dentro do teto do limite da cidade. Qualquer coisa acima disso, você cai no SBPE sendo pronto ou sendo construção, não tem problema, tá? Bom, análise de crédito. Como que a gente costuma fazer? Primeiro, a gente fala com o cliente o seguinte, olha, vai até a construtora, enfim, vai até o imóvel que você deseja, e aí você vai conversar com o seu vendedor. Então, vamos fazer de conta que eu estou aqui, eu e construtora, e não eu e vendedor, tá? O corretor, ele vai pedir, e aí todas, né, vão pedir isso, os documentos básicos. O que são os documentos básicos? Eu preciso da sua identificação. O que é a identificação? Carteira de identidade, CNH. Na ausência dessa, você pode usar passaporte. Na ausência desse, você pode usar a carteirinha sua de profissional, AB, CRM, né, de médico, e assim vai. A de endereço. E aí, de endereço, vai uma observação, que a gente, normalmente, os bancos pedem um comprovante atualizado. O que é atualizado? 60 dias, está de bom tamanho. Não adianta você me dar um de janeiro. Que mais? Renda. Quando a gente fala de renda, aí a gente começa, que eu comentei lá com você, entre formal e informal. No caso de formal, eu recebo mensalmente, eu recebo um contra-cheque, tenho carteira assinada e tudo mais. Então, normalmente, eu vou entregar o meu contra-cheque, meus olerites, contra-cheques. Aí, normalmente, o banco pede 3 meses, porque ele vai ver se você tem variável, se sua variável é constante ou não, hora extra, essa coisa toda. Quando eu vou usar o FGTS, eu preciso entregar meu extrato, para a pessoa saber quanto que você tem de saldo ali atualizado. Às vezes eu preciso da carteira de trabalho para mostrar que eu já fiz mais de 36 meses de contribuição, porque quando eu faço mais de 36 meses de contribuição, eu tenho uma redução na taxa de juros. Então, isso é importante. Bem, e aí, quando eu sou informal, o que é ser informal? Olha, eu, sei lá, vendo cachorro-quente os finais de semana, ou mesmo que seja diário, não tem problema. Eu posso até ter um pedaço formal e um pedaço informal. Quantas pessoas fazem isso hoje, né? Eu vendo a Natura, eu vendo, enfim, qualquer outra coisa que venha comprovar, ajudar a aumentar a minha renda, que não seja via empresa, via contra-cheque ali todo mês, né? Você pode juntar isso tudo para comprovar a sua renda. Neste caso, que a gente chama de renda informal, a gente usa muito os extratos bancários. Então, eu normalmente uso ali 3 extratos bancários a 6, aí vai de acordo com cada instituição, mas de 3 a 6 eu vou somar o quanto de entradas de depósitos tem ali mensalmente, tiro uma média. Então, não tem problema você sacar, porque você vai sacar, mas as entradas eu vou somar o mês 1, depois o mês 2, o mês 3 e faço uma média, tá? E ali, então, me dá a renda estimada. Outra coisa que pode ser usada, que eu acho que nem todo mundo sabe, eu compro para o meu salão aqui dentro de casa, eu compro shampoo, eu compro esmalte, enfim, eu tenho notas fiscais. Então, eu mostro, para o meu cachorro-quente, eu comprei lá salsicha, eu comprei pão, eu mostro as minhas notas fiscais. Cartão de crédito, o gasto que eu tenho em cartão de crédito também em alguns bancos é aceito.
O que eu pago de água, luz, telefone também pode ajudar a comprovar a minha renda, tá? Então, assim, a gente fala que quanto mais documentos você embasar a sua renda, melhor para você, tá? Bom, então eu tive a de identificação, endereço e renda. Fechei esses três, eu começo, então, um correspondente bancário, que é um agente do banco, ele vai, então, recolher os seus dados, né? Você, às vezes, a gente fala sempre para, se estiver comprando com mais de um, eu preciso, né, esposo, necessariamente tem que entrar, então a gente soma a renda, e aí, então, a gente faz a análise de crédito propriamente dita. Essa análise de crédito é feita no sistema do banco, com os dados que a gente alimenta, de renda, de tudo mais, e aí a gente não tem acesso, é uma caixinha do banco, e aí o banco, então, vai aprovar o seu limite, né, o seu valor de financiamento específico para você. E aí, a gente cai numa coisa interessante, que às vezes, assim, por regra, a gente tem aqueles 80% que eu comentei contigo, e também o banco limita muito a parcela até 30% da sua renda. Então, se eu tenho uma renda de novo, conta fácil, hein? Eu tenho R$1.000 de renda, 30% vai me dar uma parcela de até R$300. Poxa, mas eu queria mais. Não, então, se você quiser, você ajuda aí, pega alguém aí, o seu irmão, sua tia, sua mãe, adiciona na renda que você vai conseguir um pouco mais, tá? E aí, mas aí tem ainda a análise do meu CPF. A Deise é boa pagadora no mercado? A Deise atrasa muito? Ou ela sempre paga em dia, ela não tem endividamento, outros financiamentos. Então, a Deise tem condição de pegar até os 80%. Se o banco entender que não, ela não vai, às vezes, te liberar tudo, tá? Às vezes libera um pouquinho menos, uns 72%, uns 75%, mas na maioria das vezes é isso que acontece. Até o teto de 80%, um caso ou outro aí, que eu também não vou entrar no detalhe, chega até 90%, mas ela vai analisar o seu CPF e a sua renda, para poder definir o valor de financiamento aí. Não, Okay? perfeito, perfeito. Deu uma super aula, falou sobre o momento da documentação e o momento da avaliação do risco de crédito, né, da aceitação do comprador como cliente para o financiamento bancário, falou de comprometimento de renda, né, que é o total da parcela dentro do total da renda, falou sobre composição de renda, que é a soma de renda de dois compradores em conjunto, né, marido e mulher, ou eventual não marido e mulher, casal, não há necessidade, eu acho que de um casamento formal ali, quer dizer, né, existe, seria até bom falar sobre isso, que tipo de dupla se consegue comprar um imóvel junto, mesmo não sendo casado. Amigo vai comprar junto, tem problema, tá? A gente usa um termo, né, de união estável. Antigamente pedia-se que fosse o cartório e desse uma declaração de união estável. Não precisa. Você vai chegar lá no banco e vai dizer, eu convivo, né, com essa pessoa, não interessa sexo, não interessa nada, já será considerado união estável, tá? Não precisa de nada de cartório para dizer que tem uma união estável, tá? E você pode fazer dois primos que moram juntos, que vieram do interior, dois amigos que moram juntos, só tem um detalhe, tá? Que é bacana aqui que eu me lembrei, quando eu estou lá no programa Casa Verde e Amarela, uma vez que eu consigo subsídio, eu não consigo mais. Então, vamos supor, uma vez, tá? Então, vamos supor que eu e meu irmão viemos do interior e nós resolvemos comprar um apartamento para morar aqui em Belo Horizonte. Eu vou ter um percentual da minha renda ali, suportando aquele financiamento, e ele também. E nós dois vamos receber o subsídio. Então, num caso desse, no futuro eu vou casar com o meu marido, e aí eu quero entrar no verde e amarelo, eu já não consigo mais o subsídio, tá? Porque eu já fui agraciada uma vez, tá? Eu já recebi esse benefício uma vez, tá? Perfeito, usou uma vez, não usa mais. E legal também dizer que, né, podem todos os tipos de duplas, mas também imagino que o contrato vai sair no nome dos dois. Ou seja, perfeito. Não, tem triplo, tem quádruplo, já tivemos até de 5. Até 5? Olha só que legal. Não se preocupem com isso, não se preocupem com isso. Agora, todos serão proprietários, todos terão ali que assinar o contrato, todos são responsáveis por isso, tá bom? Legal. Há uma coisa aqui que você me fez lembrar. Poxa, eu sou casada com meu marido,
vou aqui inverter, né? Nada de feminismo, mas o meu marido não tem renda. E aí? Ele entra também, porque somos casados, mas minha renda é suficiente, então ele não tem renda, ele vai entrar no contrato também, tá bom? Tá, legal. Nesses financiamentos aí, durante a construção, os pagamentos são feitos já desde a largada para o banco ou para vocês? Há um momento de Tá. repasse, de entrega de chaves, uma transição do cliente da MRV para o banco? Vamos falar sobre isso. Aí a gente tem uma régua de tempo, né? E aí eu vou comentar aqui também uma outra mudança recente que a Caixa fez, né? Falando de Caixa, porque ela que, né, vai lá mais no verde e amarela. Antigamente a gente só tinha o financiamento ali no verde e amarela em 30 anos, que a gente chama de 360 meses. E agora ela fez uma mudança recente aí, esse mês especificamente, que a gente está podendo parcelar até em 420 meses, que vão dar 35 anos. Qual que é o benefício? A parcela fica mais suave, né? Você vai ter mais tempo, mas fica mais suave, né? Bom, como é que é o tempos e movimentos da agora para adiante, depois que eu comprei na construtora? Eu fui, só voltando um pedaço aqui, eu fiz análise de crédito. Quando eu tenho análise de crédito, eu vou dizer, olha, foi liberado tanto de financiamento, tanto de subsídio e tanto de FGTS. O que sobra, você acerta com a construtora. Então, você faz ali o seu plano de financiamento com a construtora. Bom, chega o momento de eu assinar com o banco. Lembrando que aqui na MRV, a gente tem um momento muito diferenciado. A gente tem gastado aí, na média, 9, 10 dias para já fazer o cliente assinar, uma palavra que a gente usa aqui técnica, repasse, né, de fazer o repasse do cliente no banco, mas é o cliente assinando lá no banco. Então, isso é muito bom, porque evita o cliente aparecer com uma restrição, o cliente mudar o perfil, né? Então, assim, a gente quase que garantido ele já assinar logo na sequência, ele já está assinando ali com o banco. Bom, nesse momento, a gente tem um cuidado muito grande aqui desse correspondente passar por ele, né, passa por uma entrevista no correspondente, e aí o correspondente vai dizer para ele, olha, o seu financiamento será de tanto, você vai pagar tanto para a MRV, você vai pagar tanto para a construtora, para o banco nesse momento, depois você vai ter este gasto, aquele outro gasto, então a gente explica essa régua inteira. Qual é essa régua? Até que o imóvel fique pronto, ele paga uma coisa chamada evolução de obra. O que é essa evolução de obra? Ele é um juros cobrado, porque quando eu assino o contrato de financiamento, nesse exemplo nosso aí a gente chegou em 80 mil, quando o empreendimento estiver pronto, é que eu começo a amortizar meu saldo devedor. 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos, por aí vai o prazo de cada construtora, esse imóvel ficará pronto, e aí, então, o cliente começa a amortizar o saldo devedor dele. Esse período, até chegar lá, o cliente paga uns juros, que a gente chama de juros de obra, que é atualizando, né? Eu estou, afinal de contas, emprestando dinheiro para você cliente, então esse valor ele é atualizado e ele vai crescendo na medida que a obra vai sendo concretizada. Eu hoje estou na base, sei lá, 5% de obra. Amanhã já subiu um outro andar, 10% de obra. Mais ou menos assim, né? E aí, medida que eu concluir tudo, toda a obra feita, essa parcelinha, ela já vai virar praticamente o valor da amortização que a gente já vai pagar lá no banco. Nesse momento, o cliente, então, começa a contar esse prazo que eu falei de 360 meses ou de 420 meses, o saldo devedor dele vai sendo amortizado, e depois, nesse momento ali, a MRV, entre ele ter assinado com a gente e ter assinado com o banco, quando eu vou assinar com o banco, a gente pega o contrato de financiamento e temos que registrar isso em cartório. Afinal de contas, eu estou dizendo, olha, esse imóvel agora é do Fernando. Fernando está pagando financiamento de tantas parcelas e tanto. Então, fica tudo registrado na matrícula do imóvel. É seu, sua garantia, e tem força de escritura pública esse contrato de financiamento, tá? Então, aí começam umas taxas que a gente chama a de prefeitura, que é de ITBI, que é transmissão de bens intervivos, e a de cartório, que é, de fato, a taxa que o cartório vai me cobrar por estar registrando esse nosso contrato, tá? E aí vai de cada construtora. A MRV,
ela tem o hábito de parcelar isso para o cliente também, várias prestações, para que isso não pese no bolso do cliente, tá certo? Então, eu tenho a evolução de obra, até a obra ficar pronta. Quando a obra fica pronta, eu tenho a amortização, eu vou diminuindo, começa a contar lá os 360 meses ou 420. E nesse fase de evolução de obra, à medida que eu já assino o contrato de financiamento, a gente já tem que fazer o registro do imóvel e, portanto, você vai ter uma taxa na prefeitura e, na sequência, no cartório. Feito isso, depois que você assina com o banco, você praticamente só teria taxa de condomínio, quando você começa a morar, né? Aí você já passa a ser responsável pelo condomínio também. Mas, basicamente, são esses os tempos e movimentos após ali a compra do imóvel e depois do financiamento. Não, perfeito. Deixa eu ver se eu entendi, então. Importante essa parte da sua explicação. Durante a obra, as prestações são menores, né? Como você falou, né? Você não está amortizando o saldo devedor ainda, você citou no caso de só juros, até porque você está pagando aluguel também, seu imóvel não ficou pronto, você não mudou para o imóvel novo. Depois de 2 anos, aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos, que é o prazo que você citou aí, fica pronto e há o tal do repasse, né, que é a assinatura do contrato, e a MRV meio que tenta não, 9 dias, num processo aparentemente ágil, para entregar o cliente para o banco parceiro, para onde você vai, o novo dono vai levar o seu financiamento. Uma coisa legal que você falou aí também, pelo que eu entendi, é que você faz essa orientação do cliente durante a obra. Olha, cara, cuidado, não deixa negativar seu nome, né? Faz passar a tua renda toda por dentro da sua conta bancária, porque chegar na hora vai ser preciso comprovar, ou as notas fiscais, ou os cartões de crédito, ou as contas de água, luz, telefone, todas essas formas diferentes de comprovação de renda, né? Para os que têm renda informal no Brasil, que ainda é uma grande parcela da população. E a partir dali da assinatura aparecem as despesas cartoriais ali, né, que são também eventuais naquele momento, que ainda assim vocês ajudam o cliente a dividir, a financiar, quer dizer, acho que a MRV faz essa repartição, esse parcelamento, digamos, aí dessas despesas eventuais, né? E a partir dali a prestação fica maior, porque aí você começa realmente a contar aqueles 35 anos de prazo máximo e amortizar o saldo devedor, mas é onde o cara está podendo pagar um pouco mais, porque ele deixou de pagar a despesa de aluguel que ele tinha, porque mudou para o imóvel novo. Entendi mais ou menos? Ou alguma coisa errada? Perfeito, não, perfeito, é isso aí. A parte interessante aqui que eu queria comentar é que é muito importante, você falou, né, do comprovante, eu me lembrei de mais um. Às vezes o cliente tem medo de fazer o imposto de renda, mas o imposto de renda, ao você fazer, ele se torna uma renda formal. E uma renda formal, você tem uma chance de ter mais financiamento liberado, tá? É o que você falou aí, eu lembrei do imposto de renda, que ele é interessante. Às vezes as pessoas não gostam de fazer, mas quem está fazendo, deseja, né, fazer a compra de um imóvel financiado, ele é bem legal. Legal, perfeito. Boa lembrança. Ninguém gosta de imposto de renda, mas o imposto de renda pode te ajudar. Te ajudar. Eu acho que faltou minha última pergunta, Deise. Você fez ótimas explicações, quase praticamente uma aula, mas minha última pergunta é: o saldo devedor, né, durante esses 2 anos, ele vai sendo reajustado, não é isso? Não, o saldo devedor ele não muda, por isso que você está pagando essa evolução de obra. Você está pagando juros, mas se eu financiei 80 mil, quando chegar daqui a 2 anos, meu saldo é 80 mil. Perfeito. Essa correçãozinha já está nesse juros de obra aí que foi crescendo à medida que a obra foi ficando pronta. É por isso que a gente escuta dizer, então, já paguei 7, já paguei 10, já paguei não sei o quê. E meu saldo não diminuiu. Exatamente, essa é a explicação. Vai começar a diminuir, Frederico, quando você começar a amortizar, ou seja, você já está com o imóvel pronto. E aí, para saber se o imóvel está pronto ou não, a construtora vai te alimentando. A MRV tem um sistema bem interessante aqui, que ela tem o portal de relacionamento, você vai vendo foto, vai vendo a evolução da obra, você vai tendo as notícias, né? Tá assim, a obra está assim, você tem a previsão dela ficar pronta em tal data. Saiu o documento, porque tem que sair o habite, né? A prefeitura tem que falar, pode morar, e aí, então, esse imóvel fica pronto, e aí você começa a amortizar. Perfeito, Deise.
Show de bola, muito obrigado, esclareceu as minhas dúvidas. Quero te agradecer mais uma vez pela sua participação e deixar para suas considerações finais aí, caso você tenha ainda alguma coisa que você acha que mereça ser Ah, dita, eu não esqueci de perguntar. sim, não, assim, primeiro eu diria o seguinte, gente, não tenha medo, tá? A gente fica com medo, mas eu vou assumir esse risco, não vou assumir, se acontecer isso, se acontecer aquilo, a gente passa por eles, tá? E é melhor você começar agora, que daqui a pouco, quando você vê, já terminou. Então, assim, o mais importante é você ter foco. Não é difícil, busque, né, um bom corretor, um corretor, né, que você sinta muita confiança, busque informações, vá no banco, converse no banco, pergunte, porque hoje em dia está muito tranquilo de você conseguir a casa própria, né, e temos várias formas disso aí acontecer. Eu vejo, às vezes a gente participa aqui das entregas, é muito bonito, ver, assim, a alegria que as pessoas têm de falar, poxa, como eu consegui. A gente vê pessoas emocionadas, porque parecia difícil, e no final deu tudo certo. Com uma construtora de confiança, né, de produtos de qualidade, não vai ter erro, tá bom? Excelente, acho que é legal essa história de se impor, se propor um desafio, né? Muitas vezes você acaba descobrindo que você é capaz de atingi-lo, de alcançar aquele objetivo. Às vezes funciona muito como uma disciplina necessária para a vida das pessoas, né? Não, e a gente vê gente de todos os tipos de renda, gente, e é muito bacana, a gente tem histórias lindas aqui, enfim, né, de todos os tipos de renda conseguindo esse sonho. Então, eu fico muito feliz e dizer para vocês, assim, com tranquilidade no coração, se você se propor, guardar esse dinheiro, se organizar, tem muito jeito de você conseguir, principalmente se você coloca uma outra pessoa te ajudando na renda, enfim, né? Casal, namorado, noivo, enfim, começar e vai tranquilo, vai seguir. Gostei. Acrescentou ainda duas palavras que eu gosto, que é se organizar e planejar para, né, para não se atrapalhar. Obviamente, não é uma decisão trivial, não é uma decisão grande, né, na vida das pessoas, precisa ser muito bem pensada, discutida com a família, com os outros que vão participar do financiamento junto contigo, planejado, né, para não se transformar numa dor de cabeça. Daisy, muito obrigado. Um prazerão ter você aqui conosco. Valeu mesmo. Eu que agradeço, estou disponível aí para qualquer outra bate-papo, tá bom? Tá ótimo, um abraço.